Tudo bem? Michael Pearl aqui. Estou limpando este búfalo de 20 quilos pescado no rio Tennessee. Enquanto isso, respondo suas perguntas sobre a Bíblia. Cara, que peixão duro esse daqui. Jared está filmando e tem uma pergunta. Como você amolou bem essa faca, Jared? Por que não manda a pergunta e vemos o que dá para responder? Se não nascemos com uma natureza pecaminosa, como o Senhor diz, então por que Jesus precisou nascer de uma virgem? Certo. Quando Adão pecou, ele era o chefe da raça humana e havia sido nomeado por Deus para ser o número 1. A alma que Deus soprou sobre Adão no Éden era a alma divina. E foi aquela alma que Adão passou para as futuras gerações. Adão originou toda a raça humana. E só conseguiu isso porque toda a raça humana estava em seu corpo. No livro de Hebreus encontramos uma passagem que diz que Abraão pagou dízimos à ordem de Melquisedeque. Do que eu estou falando? Abraão teve um filho que teve um filho que teve um filho chamado Levi. E Levi foi nomeado sacerdote 200 anos após a morte de Abraão. Os judeus pagavam dízimos à tribo de Levi. Mas Abraão não pagou dízimo diretamente a Levi. A Bíblia diz que Abraão pagou dízimos e que através dele, Levi pagou por tabela, porque estava nos lombos de seu pai. Portanto, quando Adão pecou, você e eu estávamos em seus lombos. Isso significa que no sêmen, onde a alma é passada para a fêmea e repassada às futuras gerações, estávamos todos presentes. Desse modo, quando Adão pecou, você e eu também pecamos. A Bíblia diz que a morte contaminou a todos os homens. Deus declarou a morte sobre cada átomo de Adão e restringiu seu acesso à árvore da vida. Sem acesso à árvore da vida, seu corpo natural, seu corpo corruptível, começou a morrer. Então, quando você e eu nascemos com átomos de um corpo corruptível, pois saímos dos lombos de Adão. Também nascemos sob a mesma sentença de Romanos 5, que afirma que em Adão todos morreram, que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Foi o que houve quando Adão pecou. Todos nós éramos participantes no corpo de Adão e todos recebemos a mesma sentença de morte que Adão recebeu. Então Jesus teve que nascer de uma virgem para driblar a maldição que estava sobre Adão. Se nascesse mediante um esperma humano, ele não seria Deus. Jesus nasceu com o esperma de Deus. Deus artificialmente inseminou, gerou, criou seu esperma no útero da Virgem Maria. Veja bem, não houve cópula, mas houve uma implantação. Afinal, a Bíblia diz que ela concebeu do Espírito Santo. Foi uma concepção tão real que aconteceu no ventre da Virgem Maria que sêmen e óvulo se uniram, resultando num Deus homem. A alma divina e a alma de homem misturados num corpo totalmente humano. Não é que ele tenha evitado uma natureza pecaminosa, e sim a maldição que caiu sobre Adão. Ele era simultaneamente 100% homem e 100% Deus. Eu tenho uma série sobre isso em fitas e acho que também em CD e MP3. Assim, você poderá baixar e obter uma noção mais completa acerca do tema. Eu mostrei que a palavra natureza aparece, se não me engano, umas 11 ou 12 vezes. Não lembro direito porque faz tempo que gravei esse estudo. Sim, acho que aparece 12 vezes no Novo Testamento e em nenhuma delas a palavra pecaminosa está presente ao lado.
Enfim, o fato é que sempre que a palavra natureza é usada, o oposto está implícito. Por exemplo, quando se refere ao lesbianismo, a Bíblia diz que as mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Assim, sabemos que todo pecado é contrário à nossa natureza humana. Se nós realmente tivéssemos uma natureza pecaminosa, teríamos a desculpa ideal para pecar. Charles Giffen disse que a culpa de sermos pecadores é de Deus, não nossa, já que nascemos predispostos a pecar e incapazes de fazer algo a respeito. Ora, quando nascemos separados de Deus e isso nos faz predispostos à independência que leva ao pecado. Mas não nascemos com uma espécie de inclinação fixa para o pecado. Nascemos com uma inclinação fixa para desejar, que foi como Deus criou Adão. Adão gostava de contemplar o que é belo, de comer, de obter sabedoria. E foram essas características que o conduziram ao pecado. Então, se a presença universal do pecado só pode ser explicada pela teoria da natureza pecaminosa, como você explicaria Adão ou Lúcifer terem pecado se não havia qualquer possibilidade deles terem uma natureza maligna antes de suas respectivas quedas? Ou como você explicaria o fato de que Cristo foi tentado em tudo, como nós, sendo que todos concordamos que ele não tem uma natureza caída? Ele foi tentado e a natureza da tentação que veio sobre ele poderia perfeitamente tê-lo levado à concupiscência que, consequentemente, o levaria a desobedecer a Deus.